E eu já quero convidar aqui a Renata para estar ministrando essa palavra aos nossos corações. A paz do Senhor Jesus novamente. Glória a Deus, porque o Senhor cuida de nós. Glória a Deus, porque o Senhor te trouxe até aqui. Amém? Aleluias. Eu sou infinitamente grata ao Senhor por me dar a oportunidade de falar do seu amor. E se hoje eu chorar bastante, vocês não se incomodem, porque o Senhor falou muito ao meu coração com essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Se você já quiser abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. E eu vou pedir que você continue com ela aberta. Nós vamos passear por todo o livro de Jonas. E normalmente, quando nós falamos a respeito de Jonas, já vem logo à nossa mente. O profeta o quê? Fujão, desobediente, e assim vai indo. Mas nesta noite, eu quero que nós vejamos o livro de Jonas como Deus trazendo sobre nós, assim como Ele trouxe lá em Nínive, a misericórdia, a grandeza do nosso Deus, a compaixão, o amor dEle sobre as nossas vidas, assim como Ele teve com o povo de Nínive. E nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, é preciso que nós lembremos dessa graça, dessa misericórdia, do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Ele não muda, Ele não mudará. O nosso Deus, Ele é imutável, Ele é soberano e Ele continua sendo o nosso Deus todo-poderoso, que cuida e continuará cuidando de nós, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Amém? O mundo está um caos, o mundo está desesperançado, mas a nossa esperança ela é Jesus. E ela continuará sendo Jesus. Amém? Então, quem era Jonas? Jonas era filho de Amitai, da tribo de Zebulon. A gente quase não ouve falar sobre Jonas. Mas Jonas era filho de Amitai, da tribo de Zebulon. Ele morava em Gat-Rafé, que ficava no reino do norte. E as referências que a gente tem de Jonas, que eu nem me lembrava também mais, está lá em Reis. E segundo a Reis 14, Jonas era um profeta que falava com o povo de Israel. E ele veio depois de Eliseu. Ele profetizava para o povo de Deus na época do reinado de Jeroboão II. E ele veio também próximo a Amós e Oséias. Então, Jonas, ele viveu de uma época em que Israel estava próspera, financeiramente falando, internacionalmente. E, inclusive, o Senhor tinha usado Jonas para falar para o povo de Israel que a Síria iria libertar o seu povo. Então, a gente, quando vai ler o livro de Jonas, a gente não percebe esses detalhes, mas Deus já usava Jonas profundamente para falar com o seu povo. E essa profecia se cumpriu no povo de Israel. O livro de Jonas ele é citado em Mateus 12, onde Jesus se refere à história de Jonas, falando que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também trazendo uma figura do seu sepultamento, que ele ficaria também 3 dias e 3 noites no ventre da terra. O Senhor chama a atenção daquele povo, onde Jesus pregava, onde Jesus fazia milagres, onde Jesus curava aquele povo e o povo não se converteu, o povo não cria no Senhor Jesus. E o Senhor chama a atenção daquele povo falando que os ninivitas, eles seriam levantados no dia do juízo final contra aquele povo, que eles, ao ouvirem a mensagem de Jonas, eles se arrependeram, eles converteram os seus corações no Senhor Deus. E aquele povo que via Jesus fazer milagre, que convivia com Jesus, eles não se converteram. E Jesus ainda fala mais, que aqui está quem é maior do que Jonas. E mesmo assim, o povo permaneceu endurecido nos seus corações. E então, Jonas ele profetizava em Israel. E Jonas foi o único profeta mandado por Deus para pregar a outra nação. E aí nós vamos entendendo um pouco por que Jonas tinha tanta birra de ir para Nínive. Porque a gente fica se perguntando, mas será que ele estava desobedecendo do nada? Né? Ele fugiu do nada? Mas não era bem assim.
Jonas, ele era um homem de Deus, ele temia a Deus, ele servia a Deus, mas o Senhor também precisava trabalhar algumas coisas na vida de Jonas, assim como o Senhor tem para trabalhar na minha vida e na sua vida. Talvez aquilo que mais perturbava o coração de Jonas foi aquilo que o Senhor queria trabalhar. Talvez aquilo que mais me machuca, mais me atrapalha, é naquilo que o Senhor quer nos ajudar. Por quê? Porque isso impede a nossa verdadeira adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Se algo está me atrapalhando, o Senhor quer trabalhar isso nas nossas vidas. E Jonas tinha um motivo para isso. A cidade da capital da Síria era Nínive. E era conhecida como uma cidade do povo do mal, um povo violento, um povo impiedoso, cruel. E a Síria já tinha feito algumas invasões lá no Reino do Norte. E certamente, então, Jonas conhecia esse povo pela maldade, pela crueldade dele. E o coração dele, então, foi se fechando para esse povo. Então, quando Deus manda ir, ele resolve fugir dessa missão, desse chamado de Deus. E agora que nós queremos dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, para a cidade de Jope. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. E lá em Isaías 66 fala que Tarsis era um lugar longínquo, distante, o fim do mundo. Mas se Deus estava mandando Jonas para uma missão, certamente ele queria fugir mesmo. Ele não iria pregar lá em Tarsis também, penso eu. E então, nós vamos ficar até aqui e eu vou falando com os irmãos. Jonas tentou fugir do seu propósito, do propósito que Deus tinha para ele cumprir naquele lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, você pode ir para qualquer lugar, Deus vai te alcançar, Deus vai te pegar, não tem como fugir da presença do nosso Deus. E a Bíblia vai relatando nesse primeiro capítulo que os marinheiros, eles criaram um grande pânico dentro de si, e eles começaram a clamar cada um pelo seu Deus. E então o capitão vai até o porão do navio e acorda Jonas, porque a Bíblia fala que ele dormia profundamente. No meio daquela tempestade toda, ele dormia profundamente. E então o capitão vai até ele e fala: acorde, como é que você consegue dormir com essa tempestade toda? Ore ao seu Deus para ver por que desgraça tamanha está acontecendo isso conosco. E então os marinheiros decidem lançar a sorte. E Deus é justo. Deus não iria jamais permitir que a sorte fosse lançada para outro. E a sorte caiu em quem? Em Jonas. E aí então eles começam a perguntar: quem és tu? De onde vens? Qual é a tua ocupação? A que terra você pertence? E Jonas então vai falando: eu sou hebreu. Eu sirvo a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E é interessante que eles ficam horrorizados com Jonas. Nem crentes eram, irmãos. E eles ficam horrorizados com Jonas, porque Jonas já havia contado toda a história. E eles ficam pasmos e começam então, eu penso no meu coração, que desde então eles já começam a temer a Deus desde aquele instante. Tamanha era a fúria daquele mar. E então eles perguntam: o que nós devemos fazer? E Jonas fala: lança-me ao mar, e essa tempestade, esse vento vai passar. E aí eu queria ler com vocês, aqui no versículo 14, porque eles estavam com medo de lançar Jonas para fora e algo acontecesse com eles. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu,
ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. E assim que notaram que o mar se aquietaram, todos os homens adoraram a Deus, louvaram ao Deus do grande amor, ofereceram sacrifícios. Ainda que Jonas quisesse que tudo desse errado para o lado de Nínive, Deus tinha um propósito também naquele navio de salvar toda aquela tripulação. Tudo que Deus faz, eu vou repetir isso várias vezes, é para ser perfeito e agradável. Deus não faz nada para dar errado. Tudo que Deus faz é para dar certo. Amém? Porque Deus é grandioso em amor, em compaixão e em misericórdia. E então no versículo 2, Jonas então, ele já está dentro da barriga do peixe, ele ficou lá 3 dias e 3 noites, e dentro daquele ventre, daquele grande peixe, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor. E o Senhor ouve a sua oração. Deus ouve a oração de Jonas, mas o seu coração ainda não estava arrependido. O seu coração ainda não estava quebrantado dele ter fugido da presença do Senhor. O coração dele ainda permanecia o mesmo, mas o Senhor precisava dele para cumprir aquele propósito. E então, no último versículo 10, o Senhor dá ordem para que Jonas seja lançado na praia que Deus queria que ele estivesse. E então vamos lá para o 3º capítulo, onde Deus dá uma ordem para Jonas cumprir o seu propósito, e Jonas tenta fugir. Irmãos, independente de qualquer circunstância, independente de mim e de você, eu quero te dizer uma coisa: os propósitos do Senhor irão se cumprir, seja como for. Sabe por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13 diz assim: desde toda a eternidade eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impedirá o agir do Senhor. Então, independente de você querer ou não, o Senhor, Ele vai fazer. Pode até você pagar um preço, mas o Senhor vai fazer. Jonas era um homem de Deus. Jonas era um profeta de Deus. Mas o Senhor queria trabalhar na vida dele, o que o Senhor tem também muitas coisas para trabalhar nas nossas vidas. E então vamos lá, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia inteiro proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então, os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. A palavra que eu quero deixar para mim e para você é: arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. 2 Crônicas 7 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda justiça. Atos 3:19: arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A palavra que o Senhor quer trabalhar no nosso coração é arrependimento pelos nossos pecados.
E eu queria continuar aqui no versículo 7, do capítulo 3, que diz assim: então proclamou em Nínive, isso o rei de Nínive: eis que por decreto do rei e seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois e ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem de beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e de lamento. Tanto as pessoas como os animais e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho de toda atitude violenta. Talvez Deus volte atrás a sua face e se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu a oração do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Irmãos, eu já disse isso aqui e volto a repetir. O nosso Deus é o único que volta atrás sem ter errado. A tua palavra disse isso aqui, ele voltou atrás sem ter errado. E o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas essa questão do pecado. E muitas vezes você pode falar assim: que pecado, irmã Renata, que eu tenho? Sou santo, amém. Mas nós pecamos todos os dias. Nós precisamos converter os nossos corações todos os dias ao Senhor. Mas que pecado seria? Da soberba? Da avareza? Da falta de compromisso com o Senhor? Da falta de leitura da palavra do Senhor? Da falta de oração? Muitas vezes eu não obedeço os meus pais, eu não honro os meus pais. Os pais também não respeitam os filhos. Nós precisamos realmente converter os nossos corações. Muitas vezes nós estamos soberbos, achando que somos alguma coisa. Quem é você, irmão? Quem sou eu? Ai, se a misericórdia de Deus não fosse sobre as nossas vidas, onde estaríamos nós? Onde nós estaríamos? Às vezes eu até queria, sabe, irmãos, trazer uma palavrinha mais doce. Mas o meu ministério não é esse não, sabe? Porque a espada corta de lá e ela vai daqui para lá também. Às vezes é duro o que eu vou falar, mas é porque o Senhor trata quem Ele ama. E a palavra para nós nessa noite: arrependei-vos dos vossos pecados. O Senhor quer nos perdoar. O Senhor quer que nós levantemos a Ele uma verdadeira adoração, pois só Ele é digno. O ser humano sempre vai ser digno de pena, por achar que ele é alguma coisa sem Deus. Necessitamos da presença do Senhor para tudo. A gente fica vendo as pessoas que estão morrendo com a Covid, sem ar para respirar. Você já imaginou se Deus tirasse o seu ar sem a Covid para você respirar? Quem seria você? Você precisa de Deus para respirar, para andar, para falar, para comer, para trabalhar. Você precisa de Deus para tudo. É somente por Ele, para Ele são todas as coisas nas nossas vidas. Ainda bem que o nosso Deus, Ele é piedoso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. E Ele vai estar sempre de braços abertos para me receber, para te receber quando nós confessarmos os nossos pecados. Quando nós nos arrependermos dos nossos pecados. Assim como o Senhor contou com Jonas, Ele conta comigo e com você, para que tudo ocorra bem. Não que Ele precise, o Senhor não precisa de nada. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas o Senhor quer que nós cresçamos, que nós rompemos, que nós frutifiquemos na Tua presença. Que nós saiamos do leite, da mamadeira, que nós passamos a comer uma comida mais pastosa. E entendemos que o reino de Deus, Ele não é só bonança, Ele não é só alegria. Tem as tristezas, tem as dificuldades. Mas nós precisamos aprender que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E quando Paulo fala isso, em tudo dai graças, eu realmente preciso entender que na tristeza,
na luta, na prova, eu realmente preciso dar graças. Eu ouvi um testemunho do Danilo Gentili, não vou contar ele todo, mas só um pequeno pedacinho. Ele se converteu aos 14 anos de idade ao Senhor. E o pai dele achava que a igreja estava fazendo uma lavagem cerebral na cabeça dele. E então o pai dele decide seguir ele nos cultos para ver que o pai dele estava falando, o pastor estava falando. E quem converte? O pai e a mãe. E então aos 18 anos de idade, quando ele vem de um culto, estou resumindo bastante, ele chega em casa e ele sente uma angústia muito grande no seu peito, pensando: o que aconteceria comigo se o meu pai morresse? E naquela mesma noite, o pai dele tem um infarto. E enquanto eles chamam a emergência, o pai dele morre nos braços dele. E ele diz que o primeiro versículo que veio ao seu coração, com o pai nos braços dele, foi: em tudo dai graças. E ninguém trabalhava, e até que enfim a irmã dele arruma um emprego e vai trabalhar. E aí ela vai para Cubatão, dentro de um carro, o carro capota, a única pessoa que morre é a irmã dele, em 6 meses que ele tinha enterrado o pai. E ele diz: em tudo dai graças. Eu perdi tudo, mas em tudo dai graças. Eu sei o que é em tudo dai graças. E ele termina: eu sei que hoje eu tenho, mas amanhã eu posso não ter. E assim é comigo e com você, irmãos. Hoje nós temos, mas amanhã nós podemos não ter. E como que nós vamos ficar? Dando graças a Deus ou nós vamos murmurar? É isso que o Senhor quer. Que nós cresçamos na sua presença, que nós frutifiquemos para a tua glória. Que nós venhamos a pelejar pelo reino de Deus, pela sua justiça. E a pergunta que eu deixo para mim e para você: o que eu e você temos feito para o reino de Deus? Nós temos fugido? Nós temos desobedecido? E se o que eu tenho feito com amor? Eu tenho feito com dedicação, com compromisso? Eu tenho me esforçado para agradar ao Senhor? Porque lá em Colossenses 3:23 diz: em tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Aleluias. Quem deposita em Deus não perde nada. É juro, correção monetária e mais um pouco, é transbordante. O Senhor não fica devendo nada para ninguém daquilo que Ele prometeu. É abundantemente mais o que o Senhor faz nas nossas vidas. Jonas foi, ele pregou, mas ele não estava no mesmo propósito que Deus. De arrependimento, de perdão. Eu provavelmente acredito que Deus queria trabalhar o perdão no coração de Jonas. Porque ele pregava para todo mundo e achava bom. Mas pregar para aquele que a gente acha que é pecador e que não merece a salvação, fala sério, é fácil? É fácil pregar para quem a gente ama, para quem a gente vai com a cara. Mas pregar o amor de quem a gente não vai muito com a cara. E com aquelas pessoas que a gente julga, porque nós julgamos, achar não merecedores é difícil. Mas quem somos nós? 1 Timóteo fala que a salvação, Deus deseja que todos se salvem. E que todos cheguem ao conhecimento da verdade do Senhor. Então, a nossa obrigação é falar do amor de Deus, da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso dever é falar que se nós arrependermos, nós vamos morar no céu com o nosso Deus. Amém? Jonas decide desobedecer a Deus, fugir, pensando que tudo daria errado. Mas o Senhor tinha um grande propósito naquela tripulação de salvação. Eu acredito que além daqueles marinheiros, toda a casa deles também foi salva. Isso eu que creio.
Deus não faz nada para dar errado. Em todas as coisas, o nosso Deus tem um propósito. E nós precisamos buscar o nosso Deus Todo-Poderoso para entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, não vamos nos ficar alienados, desapercebidos com essa pandemia. Às vezes nós ficamos tristes, nós ficamos desesperançados, nós ficamos ocupando a nossa mente, pensando o que vai ser, e amanhã como vai ser. Viva o hoje na presença do Senhor. Deixa que o futuro a Deus pertence. E busque o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será acrescentado. Não vamos perder o nosso tempo com coisas que não valem a pena. Busquemos a presença do Senhor Jesus no nosso coração, para Ele encher o nosso coração de paz, de gozo, de alegria, de esperança. Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós, sobre as nossas vidas. Busquemos aquilo que traz esperança para a nossa alma, para a nossa mente. Não vamos ficar perdidos, pensando no que vai acontecer. Deus está no controle, ainda que muitas pessoas achem que não. E ainda que nós mesmos achemos, Deus se esqueceu. Quando eu penso que tudo vai voltar ao normal, nada está fora do controle do nosso Deus. Amém, irmãos? E assim como Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus ouvirá também o nosso clamor. Deus ouvirá a nossa oração. O que nós precisamos fazer mesmo é bater os nossos joelhos no chão. Eu estou falando de mim, irmãos. Eu chorei muito, porque eu preciso orar muito. Eu preciso ler muito a palavra do Senhor. Começa de mim. Falta a oração. A oração faz Deus conseguir aquilo que Ele quer de nós. Não o que Ele quer, porque Deus não precisa de nada. Mas o nosso momento de oração faz o Senhor resgatar aquilo que Ele quer de nós, naquele momento de intimidade com Ele. É através da oração que nós vamos vencer. O Senhor quer que nós retiremos do nosso coração todo impedimento da adoração perfeita. Você acha que o Senhor tem recebido a sua oferta de adoração? Você acha que o seu louvor, a sua adoração tem chegado ao trono do nosso Deus? Mas a boa notícia que nós temos que sempre trazer do Evangelho é que o Senhor, Ele não desiste de nós. Independente do que nós estejamos vivendo ou passando ou pensando, o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele continua trabalhando em nós e trabalhando por nós. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não quer que nós oremos por orar. O Senhor não quer que nós louvemos por louvar. O Senhor não quer que nós preguemos por pregar. O Senhor não quer que você leia a palavra só para passar o seu dia ou para cumprir o seu protocolo de leitura. O Senhor quer falar com você através da palavra dEle. O Senhor quer que você sinta gozo, sinta alegria, que você sinta prazer de falar do seu amor, da sua misericórdia, da sua longanimidade. Ô, palavra difícil. O Senhor quer isso de nós, que nós tenhamos fé no nosso coração inabalável. Pode passar o que for, mas eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E nenhuma palavra vai passar sem que Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, irmãos. Independente do que você esteja passando ou pensando. Jonas fez por fazer, ele foi por ir. Mas só na cabeça dele. Deus não faz nada para dar errado. O Senhor tinha um propósito naqueles marinheiros, na vida daqueles marinheiros, e o Senhor tinha um propósito para Nínive, e esse propósito ele foi cumprido. O povo se arrependeu dos seus pecados, da sua malignidade. Eles se arrependeram e se converteram seus corações ao nosso Deus. Vamos lá para o capítulo 4 para encerrarmos. Capítulo 4 diz assim: entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado, contudo, irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa?
Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, que ameaças a castigar, mas te arrependes. Ó Yahvé, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo, afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Eu concluo, Jonas. Então Jonas saiu para consolar-se no lugar a leste, oriente da cidade, e ali armou uma tenda e sentou debaixo dela à sombra até ver o que mais acontecia com a cidade. E Yahvé Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoeira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-se do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Olha que bonitinho, né? Assim é com ele e comigo. Quando é para o outro, a bênção para o outro, a gente tem que orar muito para ficar feliz. Nós precisamos trabalhar isso no nosso coração, irmãos. Se alegrar com a bênção do irmão. Se alegrar porque o irmão recebeu uma bênção de Deus. Porque ele prosperou. Porque ele está crescendo na presença do Senhor. Porque o seu ministério está evoluindo. Nós precisamos se alegrar com os nossos irmãos. Igreja não é competição. Nós precisamos aprender a alegrar com a bênção do nosso irmão. E Jonas, ele foi pregar sem querer pregar. Ele ainda não tinha entendido o que Deus queria fazer no seu coração. A bênção dos marinheiros chegou primeiro que a dele. A bênção de Nínive chegou primeiro do que a dele, porque o coração dele ainda estava fechado. Ainda estava fechado. Irmãos, eu fico pensando, eu no lugar de Deus. Quem me conhece um pouquinho saberia, quando Jonas começasse com esse mimimi aqui, o que eu ia fazer. E eu fiquei pensando hoje, rapaz, se Jonas chega em mim com uma conversa dessa, agora eu vou jogar a pergunta para você. Se você fosse Deus, o que você falaria para Jonas? Jonas ficou irado por Deus ter tido compaixão, misericórdia e ter salvado uma cidade inteira, até os animais. E Jonas não se alegrou com isso. O que você faria no lugar de Jonas? Se eu fosse Deus, eu ressoaria uma voz de trovão, daquela que ouvi lá em Tarsis, onde ele queria ir. Ia falar, rapa daqui, rapaz. Vaza daqui. Irmãos, pensa na prepotência de Jonas nesse momento aqui. Eu iria fazer desse jeito, rapa daqui agora, porque eu não quero mais conversa contigo. Você já cumpriu o meu propósito? Rapa daqui agora. Mas vai vendo o que Deus faz. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou: para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou e nem serei jamais. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez com sua paciência. Tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho. E estou irado a ponto de preferir a morte. Se eu fosse Deus, eu ia lá em Jó 38 e falava assim: meu filho, onde tu estavas quando eu firmei a terra, fiz os alicerces da terra? Aonde estava você? Quem é você, ó vermezinho de Jacó? Mas Deus não responde assim para ele. Porque Jonas mesmo fala que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo, que Deus tem muita compaixão. E Deus teve compaixão de Jonas. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer e nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado,
Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não havia eu de ter pena daquela grande cidade? Olha o que o nosso Deus faz por mim, por você, assim como Ele fez em Nínive. Uma cidade cruel, uma cidade que era violenta, e a misericórdia e a graça do Senhor chegou para eles como chegou para mim e para você. Porque nós não somos diferentes daquele povo. E o livro de Jonas termina em aberto, com um ponto de interrogação. Deus fazendo uma pergunta para Jonas. E essa pergunta fica para nós. Será que nós temos tido compaixão? Será que nós temos amado o próximo? Eu fico olhando nos semáforos da cidade. Quantas pessoas estão pedindo ou vendendo bala para comer? O que eu e você temos feito por essas pessoas? Muitos não estão pedindo dinheiro. Muitos estão ali vendendo uma bala. Irmãos, compre para ajudar. R$2, R$5 não vai fazer você mais pobre ou você vai perder o seu rico dinheirinho. Não te custa nada. Para Ele é muito, ajuda muito. Nós precisamos exercer a compaixão nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E eu acho que ainda vai piorar um pouco mais. Não querendo ser pessimista, mas é porque para mim, Jesus realmente está voltando. Jesus está voltando. E o que eu e você, nós temos feito pela igreja? Como você acha que o Senhor vai encontrar a sua igreja? Firme na oração? Adorando ao Senhor em qualquer circunstância? Como você acha que o Senhor vai te encontrar? Jonas, ele não teve uma visão espiritual do propósito do Senhor naquele momento. E para mim, Deus ainda trabalhou muito na vida de Jonas por causa desse ponto de interrogação. Nesse momento ainda Jonas não havia se arrependido do seu mau coração, dos seus maus caminhos. Porque assim como Jonas, irmãos, nós também somos. Ele era um profeta de Deus, ele era um homem temente a Deus, e ele teve esses comportamentos aqui. Jonas foi egoísta. Ele não pensou em momento algum. Ele não teve empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Será que se ele tivesse em Nínive, se ele fosse um morador de Nínive, ele queria que o Senhor destruísse aquela cidade? Certamente que não. Certamente ele gostaria que a misericórdia de Deus, que a compaixão de Deus se estendesse para aquela cidade. Ele não foi empático com o povo de Nínive. Ele foi egoísta nesse ponto. De achar que aquele povo não merecia a salvação e a misericórdia de Deus. E assim às vezes somos nós. Mesmo com os chiliques de Jonas, Deus não desistiu daquele povo. Deus não desistiu de Jonas. Deus não desiste de mim e de você. Mesmo às vezes, quando nós decepcionamos com Deus, porque nós somos humanos, nós decepcionamos com Deus, nós sentimos no direito de ficar cheio de mimimi, de chilique com Deus. Mesmo assim, o Senhor não deixa de nos abençoar, porque Ele sabe que vai passar. E Ele sabe que Ele deu, porque o Pai, quando o filho pede uma coisa e o Pai não dá, a gente sabe por que não dá. Imagina o nosso Pai celeste, que conhece todas as coisas, que é soberano, que do seu trono Ele contempla todos os moradores da terra. Ele sabe o que Ele pode fazer por mim e por você. Então, quando nós estamos decepcionados e frustrados, o Senhor não se importa com isso. Que Ele sabe que no momento certo, nós vamos entender o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E o que Deus tenta mostrar para Jonas e tenta mostrar para nós com aquela planta. Que Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Simples assim. Se Ele faz é porque quer, e se Ele não faz é porque Ele não quer também. É assim que funciona com Deus. Sinto muito se a gente não gosta disso. Mas Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, e se Ele não faz é porque Ele não quis também. E toda a glória e toda a honra continua sendo de Deus. Ele continua sendo amável. Ele continua nos amando, independente das circunstâncias que nós estejamos.
Ele não desiste de nós. Ele continua compassivo. Ele continua amando o seu povo. O que nós aprendemos com isso também, com aquela planta? Que da noite para o dia o Senhor pode mudar a minha história e a sua história. O Senhor pode te dar uma bênção, o Senhor pode mudar o nosso coração para que nós nos convertamos a Ele. E para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que nos convence do pecado. É só o Espírito Santo que trabalha na nossa consciência, que nós precisamos dele para nos arrependermos e não voltarmos mais a pecar. Seja mentirinha, seja mentira, seja mentirona, seja na fornicação, na prostituição, o Senhor perdoa qualquer pecado. Qualquer pecado. Nada é demasiadamente difícil para o nosso Deus. O que nós aprendemos com isso? Que os propósitos de Deus irão se cumprir, independente de qualquer coisa. Que assim como aquela planta ou qualquer coisa material, dinheiro, fama, conhecimento, nada é mais importante para o nosso Deus do que uma alma arrependida aos seus pés. O Senhor tem um lugar preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem guardado para os seus. Amém, igreja? Eu quero ir morar no céu. Eu quero contemplar o meu Deus Todo-Poderoso. E eu espero que eu encontre vocês lá também na glória. Amém? Entender que a planta, ela serviu, ela foi útil para Jonas. Imagina 1000 almas nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, servindo ao nosso Deus. O que Deus fez através desse povo. Um povo que era considerado mau, mas que agora se converteu ao Senhor. O Senhor deve ter feito grandes coisas. E o último que eu quero deixar. Que nós exerçamos a compaixão. Que nós exerçamos o perdão no nosso coração. É necessário o arrependimento dos nossos pecados. É necessário que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações com arrependimento de pecados. Talvez você fique pensando, mas está tão difícil perdoar. Eu vou dizer, irmãos, acho que a coisa mais difícil que tem é o perdão. Mas o Senhor pede que nós perdoemos aqueles que nos têm ofendido. Assim como Ele nos perdoa. O Senhor quer que você trabalhe o perdão no seu coração. O Senhor quer que você trabalhe o arrependimento no seu coração. E que você exerça compaixão com o próximo. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar o irmão Wellington para estar ministrando uma canção. E eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse nessa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que primeiramente o Senhor falou comigo a respeito de arrependimento de pecados. Precisamos buscar a face do nosso Deus. Precisamos adorar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E a falta de perdão nos impede de realmente adorarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração. Amém?